TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso programa Você Sabia? E eu gostaria de chamar a atenção de todos para que prestem bastante atenção, porque nós vamos trabalhar com pessoas ligadas a essa vinda ao Brasil do Haiti, de outros lugares, de outras cidades. Estamos com o René Simon aqui conosco e a pastora Nair Lopes Maierle, né? Tá certo? Tá certo? Então tá bem. Ô René, saístes do Haiti, não é? Sim. Saístes da cidade, pensastes um pouco lá para vir para cá, para ver se não vinha, se ia, né? Qual é que seria a recepção dos brasileiros, porque tu nunca tivestes aqui, tu viestes para ficar, né? Sim. E a gente sempre acha que os brasileiros é que são os caras mais importantes do mundo, mas não, vocês vêm de lá com os mesmos conhecimentos nossos, tem os mesmos médicos, os mesmos advogados, aquilo tudo. Nós vamos conversar sobre isso. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: qual foi a tua primeira impressão quando tu chegou neste país tão diferente de vocês? Bom, primeiro eu quero saudar todos, obrigado pelo convite. Quero saudar também a pastora Nair. Tu podia falar um pouquinho mais alto? Na verdade, eu não sabia nada do Brasil quando saí do Haiti. Porque lá no Haiti a gente sempre pensava do Brasil, um país de futebol e café. Exatamente, exatamente. Só isso, mas a gente saiu porque em 2010, quando houve aquele terremoto que devastou quase todo o território, principalmente o Porto Príncipe, que é a capital, então a gente ficou sem emprego. Já estava difícil e se torna mais difícil ainda. E eu trabalhava como tradutor de inglês numa organização internacional e perdi meu emprego depois daquele terremoto. Por isso, os imigrantes haitianos começaram a sair para vir para o Brasil. Por que estão vindo? Qual é o motivo? O que estão fazendo aqui? Que são as perguntas frequentes que as pessoas fazem. Não, é muito bom tu ir contando tudo da vida de vocês para nós sabermos a vida de vocês lá, né? Sim. Porque eles acham, vem aquele pessoal de lá, não sabe nada, está na miséria, que não é a verdade, né? Não é verdade. Porque, na verdade, o Haiti é um país que está na América Central, que é um dos países pobre. Na verdade, não é o país que é o pobre, é a política, é os países vizinhos que dizem amigos do Haiti que, em vez de ajudar o país, mas eles aproveitam a situação do país. Por isso que muitas pessoas pensam, bom, o Haiti é um país pobre, parece o haitiano não sabe nada, é ignorante, parece ignorar tudo. Mas, na verdade, a maioria dos imigrantes haitianos tem formação profissional, a maioria tem ensino médio completo. Nós temos muitos profissionais que estão deixando o Haiti porque não estão conseguindo emprego, terminou faculdade e não tem emprego. Por isso estão vindo para cá na busca de uma nova oportunidade. Não é como muitos brasileiros, para não generalizar o caso, para não dizer todos, mas muitos pensam que o haitiano só pode fazer o trabalho de mão de obra mais braçal. E na verdade não, nós temos profissionais, temos médicos aqui, advogados, professores, e esse pessoal tem dificuldade de ingressar no mercado profissional, e que é uma cobrança que a gente sempre faz, né, não só das autoridades, mas principalmente do setor empresarial, que pensa que o haitiano não sabe nada. Então nós temos formação sim, é um povo formado, que tem sua educação, tem defeito também, mas temos qualidades. Então, acho que os imigrantes haitianos, não só os haitianos, como eu trabalho aqui na prefeitura como representante dos imigrantes, eu atendo todos os imigrantes, não só os haitianos. Então, a gente está aqui para crescer, né, profissionalmente e economicamente, porque muitos pensam voltar um dia no seu país, mas volta de um jeito diferente.
Então está faltando esse entendimento entre os imigrantes e os brasileiros. A raça negra, como nós temos lá, temos aqui também os nossos, ela se originou de que ponto? Da onde é que eles vieram para se vir, como eles vieram para o Brasil de uma maneira, não sei se vieram para lá de vocês da mesma maneira, e aqui eles tiveram muita dificuldade no começo para ter o direito da progressão. Hoje não existe mais, né? Hoje nós temos médicos, advogados, engenheiros, grandes jogadores da mesma maneira. Lá vocês não vieram dessa maneira, vocês vieram espontaneamente. Quer dizer, os antepassados? Os antepassados, a formação da raça negra. Tem a amarela, tem a negra, tem... Eu, por exemplo, sou filho de holandeses. Sim. O meu pai era da Holanda, veio da Holanda para cá. Isso tem a ver com a história do Haiti, como os africanos chegaram no Haiti. Eles chegaram lá também? Chegaram lá no Haiti, mas isso antes da nossa independência. Sim, claro. Aqui também foi assim. Os indígenas, não sei, o pessoal que veio, não é da Índia, mas nós chamamos de indigeno. Mas eles não vieram eles vieram da onde ali? Bom, o país, na verdade, foi descoberto pelo o Cristóvão Colombo, Gustavo Colombo. que é italiano que veio da Itália. Da Itália, exatamente. E aqui foi Pedro Álvares Cabral. Em 1492, não, foi descoberto o país. Quer dizer, vocês têm da origem italiana, então, italiana. Na verdade, tinha 3 barcos que vieram de lá. E o país foi descoberto pelo aquele italiano Cristóvão Colombo. Mas depois vieram pessoas da África. Logo depois daqueles que vieram. África, aqui vieram portugueses, holandeses, ingleses. Lá a formação do povo é africanos, franceses. A gente foi aqui também tem. A minha mãe era filha de um francês, Braget, era filha de um francês. Não, é um povo misturado, mas é mais da África. Os franceses, eles vieram para dominar o povo. O país foi colonizado pelos franceses. No primeiro momento foi pelo Cristóvão Colombo. Eles fizeram um tratado, assinaram um tratado e passou o país para a França. A gente foi ocupado pela França durante muito tempo. Depois vocês se libertaram. Se libertaram. Agora são vocês os haitianos e acabou, não é? Sim, Desde lá é haitiano sim. E terminou a história. Sim. E qual foi a tua primeira impressão, assim? Tu já tinha vontade de vir para um país fora, tu já gostaria de sair, mesmo não tendo... Meu pai, por exemplo, a Holanda não tinha problema, mas ele não queria ficar na Holanda, meu pai queria sair, ele veio embora. Ele ficou aqui porque quando ele saiu da Holanda, estourou a Guerra Mundial. E ele veio para voltar, porque ele era médico, ele veio para voltar. Estourou a guerra, ele não foi mais embora, ele ficou aqui no Brasil. O meu pai era brasileiro, ele se criou no Brasil, né? Era brasileiro. Bom, na verdade não tinha pensamento de sair no Haiti nunca. Bom, lá vocês tiveram uma tragédia, né? Lá é que eu estudava, o meu sonho era terminar meus estudos. Eu pensava sair do Haiti para fazer um estudo lá fora. Mas morar lá fora não era... Não era a tua ideia. Não era a minha ideia. Mas eu casei cedo também, com 22 anos. Casou lá? Lá no Haiti, e perdi meu emprego, tinha que sustentar a família, fiquei sem emprego depois daquele terremoto. Então mudou a história. Sim. Por isso que saí para vir no Brasil, mas antes não tinha essa ideia. Não tinha essa intenção de ficar. O meu pai também não tinha, o meu pai veio passear. E estourou a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, aí ele resolveu ficar aqui. Sim. E a senhora que está aqui conosco, como é que a senhora teve essa convivência com eles, está todo mundo junto? Como é que aconteceu isso? Sim, na verdade, nós estamos em Lajeado, vai fazer 28 anos, né? A senhora é de onde? De Porto Alegre, né?
Então, nós vivíamos nos Estados Unidos há alguns tempos, né? Lá com o trabalho evangélico, tínhamos algum negócio lá também, mas voltamos para Porto Alegre, na nossa residência, né? E não tínhamos intenção nenhuma para vir para Lajeado, né? Estávamos bem em Porto Alegre, né? Mas Deus tem os seus caminhos, nos trouxe para cá. Então a igreja foi crescendo, eu como ministra do Evangelho, meus filhos junto comigo, meu marido, né? Então nós viemos, na verdade, fundar a igreja aqui. Sou presidente aqui da igreja, eu e meu filho, né? Somos presidentes, temos uma autoridade, toda uma comunidade, né? Assim que se faz presente. Então, uma diretoria formada, 27 anos, atendemos muitas pessoas, não somente toda pessoa carente que vem para nós, como igreja, como presidente e pastora da igreja, temos ajudado a muitas pessoas, seu Osvaldo, em Lajeado, fizemos o bem para Lajeado, procurando diminuir um pouco dos crimes, conversando com famílias, não importando o crédito religioso, sim, porém os haitianos. Sim, mas eles, os haitianos essa ligação que a senhora sim, teve então com agora eles, eu vou entrar né? na ligação. A Clínica Shalom existe fazem 8 anos. Foi um trabalho social que nós temos, né? E conheci os primeiros haitianos, vendo a necessidade e a angústia deles e o desamparo, comecei a apoiá-los, né? Ali na Clínica Shalom. Então, até convidei as moças para ficarem ali, dormirem ali. Começamos a encaminhar as primeiras para emprego e até irmãos, e foram vindo, né? Inclusive conheci o Simon, né? E eu tive uma ideia. Como eles falam francês e crioulo, que é a língua deles, né? Je vous salue Marie, prender. Então eu tive uma ideia, seu Osvaldo. Eu falei francês quando eu era guri, depois eu esqueci, não. Tive uma ideia assim, bom, nós somos brasileiros, nós temos o nosso culto em língua portuguesa. Eu, então, conversando com eles, vamos fundar uma reunião para vocês, que vocês podem falar com Deus no francês, no inglês, como quiserem, né? Então, ali na segunda igreja, junto da Shalom, como nós tínhamos nos mudado para a igreja sede, uma igreja bem mais ampla, né? Eu cedi ali. E fundamos a igreja haitiana. Hoje tem mais de 150 para 200. Ah, mas então vamos tratar, se a senhora vai tratar da sua, nós temos que fazer uma outra reunião, né? Porque a religião de vocês lá, meu pai não acreditava em Deus, para ele não tinha Deus, não tinha nada disso. A minha mãe era muito católica, e os filhos ficaram católicos. A religião de vocês lá, eu sou esotérico, nós trabalhamos mais com o espírito, com a mente, mais próximos do espiritismo, aqueles troços, mas eu sou católico. Só trabalhamos mais nesse sentido, eu trabalho com pêndulo, essas coisas todas. E vocês lá, a religião de vocês era católica, evangélica, ou tinham resquícios daquelas religiões africanas também, né, que tem lá, né, deviam ter dessas coisas, né? Bom, lá existe o voodoo tá aí. e o cristianismo. Cristianismo. O cristianismo e o voodoo. O voodoo é quem faz a magia negra, essas coisas. Mas o cristianismo, a diferença que tem é que lá no Haiti tem a igreja católica e a igreja evangélica. As duas. As duas. Aqui nós temos uma pilha de igreja. E a igreja evangélica, ela é um só. Só tem a diferença entre o católico. Mas pentecostal, assembleia... Isso não tem, né? Tem o nome, mas é a mesma coisa para nós. Não tem diferença. Só a católica que a gente entende diferente. Mas o voodoo que é de vocês lá, isso se aproxima mais do espiritismo do Brasil, né? Isso, uma seita, né? Uma seita, Uhum. É uma seita cruel, o voodoo. É cruel por quê? Muito cruel, porque isso, vamos dizer, por ser uma seita, se eles decidem, digamos, fazer algo para destruir a vida de alguém, eles fazem. E isso funciona, né? Funciona. Aqui, por exemplo, nesse meu caso, que eu pratico o esoterismo, eles não acreditam que exista isso. Eles não acreditam que nós temos, dentro de nós temos uma outra consciência
que existem outros mundos, não é? Existem outros mundos do que estão ali. Lá eles acreditam muito. Mas eu acredito também nisso aí, que nós vamos, aqui nós vamos andar pelo universo, mas eu sou criado dentro da Igreja Católica. Quando tu chegaste no Brasil, tu quer falar mais alguma coisa lá da tua terra, que nós gostamos de ouvir, não é? Nem que nós devemos fazer outra reportagem, mas nós gostamos de ouvir. Bom, do Haiti para falar não teria tempo, né? Eu tenho tantas coisas para falar, mas é que o povo haitiano, eu dou foco muito nisso, que é a educação. É um povo que gosta de estudar. Então é um país pobre, mas tem essa riqueza. Exato. Que é o estudo. Então por isso não tem muitos analfabetos no Haiti, mesmo o país é um país pobre. Porque lá o que tem é a escola e o comércio. Então falta tecnologia, muitas coisas. Para trabalhar, vocês têm empregos assim, é muito complicado, muito difícil. Isso é uma boa pergunta, porque lá tem o emprego e o trabalho, que é duas coisas diferentes. Então me explica o emprego. Mas nós entendemos o emprego, alguém que tem um trabalho formal, como aqui, carteira assinada e tal. Nosso trabalho é quem faz alguma coisa para sobreviver por conta. Então, a maior parte da população está desempregada hoje, 80%. Mas isso foi depois aquele acidente, antes disso, sim, agora piorou, mas antes do terremoto, sim, porque sempre faltava emprego no Haiti. Por isso que os haitianos sempre saíram para ir na França. Aqui no Brasil é novidade a migração haitiana, é uma nova migração. Sim. Mas eles saíram para ir nos Estados Unidos, em Canadá, França, até porque os haitianos que estão aqui não estão muito bem, porque eles querem ir para os Estados Unidos, França e Canadá, por causa do salário daqui, que eles acham muito pouco, porque a convivência nós com nossas famílias é diferente, nós temos que ajudar a família, é uma cultura diferente. Então mesmo o haitiano ganharia 1.200, 2.000 reais, acharia pouco, porque tem que ir, sabe, o dólar hoje muito alto. Então eles muitos não querem ficar no Brasil, porque não estão bem por causa disso. E ainda agora piorou. Mas no Haiti tem 80% da população está desempregada. No Haiti? No Haiti. Aqui também começou o desemprego, né? Não, era muito difícil o emprego. Agora, com essa mudança de sistema de governo, de trabalho, né? Que é sempre nós tínhamos direita e esquerda, né? Sim. Aí agora a esquerda mais pendente para o socialismo, ela assumiu. E aí nós estamos com esses fatos aí. Mas, por outro lado, eles fizeram muita coisa boa. Eles deram comida para quem não tinha, deram casa, deram residência. Só que se perderam na jogada. E a tua primeira impressão quando tu chegou aqui? Minha impressão. Dificuldade por tudo que era lado, não é? Dificuldade. Estava mais difícil do que no Haiti. Muito difícil, principalmente a língua. A gente veio num país onde a gente fala francês e crioulo, e mas ainda não tem nada a ver com português. Mas ainda que se tu viesse para cá e não tivesse os caras falando o alemão aí complicava mais, né? Mas é complicado porque no Haiti a gente não aprende a falar português. Pelo menos inglês, francês e espanhol, eu falo 5 línguas. Sim, mas escuta muito bem. Tu fala muito bem o português. É que por dar esse espaço de tempo aqui, é a tua formação que tu já trouxe de lá. Já, porque... treinou o teu cérebro, tu guardar essas coisas. Outras línguas e eu cheguei aqui, eu fui para a escola, agora estou cursando ainda na Univats Relações Internacionais, então isso ajuda também. Então tu pelo que tu está me dizendo, tu está estudando para ficar por aqui, né? Se tiver necessidade, tu já está te preparando para poder... Eu não sei como isso vai ficar no futuro, porque às vezes a gente pensa de uma maneira e o futuro não permite. Exatamente. Eu queria estudar aqui, terminar meus estudos,
Mas só que isso vai levar muito tempo, porque eu quero até fazer um doutorado, então não é uma coisa Tu quer ir? Sim. Tu vê, Sim. olha bem, eles têm no Haiti essa vontade de crescimento, de cultura, de trazer o país para cima. É interessante. Aqui eles não tinham nem ideia disso aqui no Brasil, de vocês, porque né? eu acredito que a gente precisa de nós, principalmente os jovens que estão saindo do Haiti. Eles têm que estudar, eles têm que formar para que um dia volte a ajudar o país. Então, o meu pensamento é voltar. Só que pelo trabalho que estou desenvolvendo aqui, acho que vai ser difícil que eu volto, porque nós temos um espaço também na prefeitura, porque a prefeitura de Lajeado é diferente, né? A gente se torna referente nacional no Brasil, único município que tem esse atendimento. Primeiro, conseguimos o apoio da Vostoran antes da prefeitura, né? Porque verdadeiramente, quando o primeiro contato foi conosco, né? Foi a igreja. Eu me dou bem com o prefeito, né? Então, foi o contato conosco, com a igreja, a gente foi incentivando, aconselhando, animando, que chegaram muito desanimados, muito desapontados, pobrezas, porque na verdade foi um catástrofe lá no Haiti, né? Sim. Eu fui apoiando, minha equipe foi apoiando, então incentivando, e, inclusive o Simon, né? Então não demorou muito para ele deslanchar, porque, seu Osvaldo, Lajeado já foi tinha muito racismo no Lajeado, mas uma das surpresas que eu tive agora, os haitianos, eles foram bem recebidos pela comunidade. Não, mas isso mudou muito. Mudou muito. Isso mudou muito. Era uma tragédia. Também. O racismo aqui não é no meio dos brasileiros, mas os brasileiros também. Os brasileiros são descendentes de portugueses, né? Sim. Os brasileiros também. Mas o racismo era terrível. Era terrível. Que Achavam que eram diferentes, que eram negócio. Eu tinha o cabelo vermelho. Sim. O que me falavam de mim porque eu tinha o cabelo vermelho? Eu estava com vontade de arrancar tudo e botar outra cor. Imagina. Não sei sim, pode falar. Então, assim, eles foram se tornando muito bem-quistos, pessoas muito educadas. Mas eles falam muito bem de vocês aqui. Eles sabem respeitar o limite das pessoas, educados. Então, eu conversando com eles, orientando, dando forças, né? Abrindo porta para eles também. Conversei 2 vezes com o Schmidt, com os advogados que temos amizade, né? Com a secretária do município. Então, assim, o Simon foi se destacando, porque eu pude ver nele um espírito nobre. Sim, ele tem uma formação boa. Isso. Tem o outro também, o Abdias, né? Então, muitos deles, né, advogado, professores que fizeram 2 faculdades. E vocês, como advogado, vocês eles não podem Não pode. Só se eles fazem um curso na verdade. Mas não tem que fazer todo o curso? Não todo o curso. Não, um pouco. Um pouco porque é como nos Estados Unidos. Tem coisas iguais às leis. Sim. Mas tem coisas diferentes também. Teria que fazer uma formação. Mas isso no meio ano, um ano resolveria, né? O que falta mesmo é que no momento também nós já temos um grupo trabalhando em cima disso. Porque percebemos que a mão de obra profissional dos imigrantes não estão sendo respeitadas. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, já temos uma comissão junto com o governo de Lajeado e o governo do estado, o FGTS, que recebemos mês passado o secretário do trabalho, o Mickey Bry, ele veio conversar com a gente, o prefeito estava, e agora já temos uma comissão trabalhando em cima disso, fazendo uma pesquisa do estudo dos imigrantes, quem tem primeiro grau completo, segundo grau, terceiro grau, para tentar colocá-los no mercado do trabalho. Isso é um trabalho que começamos e a gente vai prosseguir, tentar legalizar os documentos deles e em 2016 pretendemos ter mais aulas de português para ensiná-los a falar. Então, a prefeitura de Lajeado, junto com o governo do estado, principalmente a FGTS, está fazendo um grande trabalho
para poder ajudá-los. Então, há uma esperança, né? Há uma esperança. De melhorar e tem que Sim. lutar. Olha, nós temos o espaço, nós temos ainda 5 minutos para falar, mas agora eu vou deixar falar tudo aquilo que tu quer. É só uma licença, né? Apesar, em Lajeado, assim, seu Oswaldo, ainda há uma ameaça, como eu lido com o público, né? Há pessoas que se sentem ameaçadas pensando no amanhã, que pode faltar emprego para outras famílias e tudo. Não, é que nós estamos vivendo realmente uma catástrofe econômica e coisa de governo. Sim. Isso não era, estava muito bom, todo mundo estava tendo casa, tendo comida, tendo hospital, tendo saúde, mas deu isso aí que é uma tragédia. Nós também estamos preocupados, as empresas Sim. estão preocupadas. E a importância também, como a gente já passou para o senhor, que tem muito voodoo, e são coisas que prejudicam, que destrói, são seitas, né? Então, o que acontece? Como seitas? Seitas malignas, voodoo. Entre eles? Não, assim, entre eles no Haiti, sim. Lá no Haiti existe isso, vamos dizer, trabalhos, seitas que matam as pessoas. Mas aí, o que acontece? Quando eles vêm para cá, inclusive vêm os evangélicos, mas vêm esses também que estão presos nessas coisas ruins. Mas o que acontece? O nosso trabalho, o trabalho do Simon, nós começamos a ministrar essas pessoas e aconselhá-las, né, e passar algo melhor para elas sobre um Deus supremo. Então, automaticamente, a gente percebe que eles começam a se render e se libertar dessas seitas, porque Lajeado também tem medo disso, né? Se preocupa, não importa se é católico, luterano, evangélico, eles também se preocupam com isso. Mas o trabalho do Simon, o trabalho do nosso grupo, né, é melhorar essa situação, e a gente tem tido um bom resultado. Eu tenho celebrado casamentos ali, pessoas, então, daí eles se batizam na evangélica, eles largam esse fardo de pessoas e trabalhar a vida deles. Então, mas eu estou conhecendo ele agora, sim, mas ele tem uma mentalidade que nem os brasileiros. Sim. Para mim, só a diferença de língua, que tu diz as palavras um pouquinho assim, mas nas tuas opiniões, assim, sim, tu é um brasileiro. Sim, na verdade, eu já estava estudando na Haiti, já tinha formação lá. Eu era presidente de uma organização, então eu veio de lá com formação, né? Eu me encontrava com várias nacionalidades, americanos, italianos, já conhecia muita gente. Bom, para terminar, como o tempo está voando, eu quero fazer um convite rapidinho para todos os brasileiros. Dia 17 agora de setembro, o lançamento do meu livro, escrito pela professora Magalita e eu. Os sonhos que mobilizam o imigrante haitiano. É a minha biografia e o trabalho que estou fazendo na região. E escrevi um artigo também falando sobre a chegada dos imigrantes em geral nos últimos anos, principalmente dos imigrantes haitianos. O lançamento vai ser na Biblioteca da Univates a partir das 19h30, quinta-feira, dia 17. E para terminar, nós precisamos melhorar muitas coisas, mas eu digo, em Lajeado é um exemplo. É um exemplo porque nós temos apoio, principalmente da comunidade evangélica apostolanaí, porque nós estamos muito bem, nós temos um lugar onde podemos orar, como a gente entende e exercer a nossa fé. Isso é muito importante para nós. E socialmente nós temos o apoio da prefeitura, da secretária Neck Segel, que é a secretária da assistência social, e o prefeito que está do nosso lado. Isso é muito significante, só precisamos trabalhar mais ainda para melhorar, mas a gente está feliz de estar em Lajeado. No lançamento do teu livro, tu vem aqui para nós fazer uma notícia. Tudo bem. Daí vamos botar a notícia do livro com fotografia, sim, e tudo dentro, sim, do jornal daí, não é? Sim, tá bem? Tudo bem? Eu agradeço muito a presença de vocês. Lamentavelmente o tempo é pequeno, a gente teve que falar mais depressa, mas podemos fazer outras sobre assuntos específicos, que com a tua cultura é muito bom fazer isso. Muito obrigado pela presença de vocês. E o nosso programa estará de volta na próxima semana, nesse mesmo dia e horário.